Vai ser não. Opa, pronto. Bem, amigos da Rede Globo, começou então aqui, né? A moça do Uber já falou. Já começou, então agora vamos aí começar a discussão da prova 2019. Hoje, né, inicialmente, vamos iniciar aí com o trabalho do nosso queridíssimo, queridão, Patrick, aí começando as questões aí, prova 2019. Beleza? Vamos lá? Meu povo? Então, Lembrando vamos que lá, gente. pode botar dúvida no chat, que aí, enquanto ele vai falando, eu posso aqui ir adiantando a resposta e vice-versa, tá bom? Vai lá, Patrick, são seus. Bom, conforme Danones falou, nosso queridíssimo Danones, vamos dar início, à questão de número 1, uma questão aí que trazia consequências das reformas religiosas, né? Você tem aí uma pintura histórica sobre o massacre da noite de São Bartolomeu. Então, um evento, né, gente, numa noite, num dia em que muitos protestantes, muitos calvinistas franceses, que nós chamamos de huguenotes, foram massacrados em Paris, tá? E o enunciado, ele lembra, gente, do surgimento dessas novas religiões cristãs, né, desse rompimento da unidade cristã no século XVI, e como isso gera muitos conflitos pela disputa de direitos de culto, né, e a questão cita, né, o enunciado ele cita esse evento como um episódio muito marcante. Então, a pergunta vai pedir duas coisas para a gente, pessoal. Considerando esse episódio, apresente uma característica dos conflitos religiosos na França naquele período, né? Uma característica de conflitos religiosos em que lugar, em qual época? Bom, os conflitos relacionados à disputa de espaço entre disputa de campo religioso entre protestantes e católicos, tá? Na França do século XVI. E a segunda parte, tá? É uma implicação desses conflitos para a conjuntura política europeia da época. Galera, implicação é consequência aqui, tá? Uma consequência desses conflitos para a conjuntura política. E reparem nisso, né? Ela é bem específica quando ela fala que ela quer saber algo relacionado à política europeia daquele momento, tá? Então, vamos lembrar aí que, contextualmente, a gente está falando das guerras religiosas na França, onde eu tenho católicos liderados pela monarquia de Valois, de um lado, e os protestantes, né, calvinistas, huguenotes, incluindo alguns nobres convertidos, inclusive, e como esses dois grupos estão entrando em choque violento. Tá? Então, o massacre de São Bartolomeu é um momento em que centenas de protestantes vão ser assassinados em Paris com apoio e a conivência da monarquia a um verdadeiro banho de sangue. Isso mostra para a gente aí, ó, nos direcionando aí porque a segunda parte da questão que é. Isso mostra para a gente como uma disputa religiosa, ela também pode se transformar numa disputa política. E nesse caso da França, uma disputa política interna, tá? Então, o que a banca esperava? Bom, como você teria que mostrar um traço marcante desses conflitos na França do século XVI, você poderia já começar falando sobre a divisão política entre facções nobres, por motivos religiosos, tá? O envolvimento direto do rei nos confrontos. Você poderia falar sobre os conflitos religiosos, como os conflitos religiosos franceses também tinham um caráter político e civil, polarizando, né, nobreza e monarquia, às vezes em lados opostos. Então, eu acho que a resposta ideal nesse momento seria abordar a divisão de duas facções políticas, essa polarização, né, da nobreza por conta da briga entre católicos e protestantes, tá? Então, eu acho que esses seriam pontos importantes para a gente trazer. Em seguida, né, a outra parte da questão indica também uma das implicações desses conflitos para a conjuntura política europeia daquela época, tá? E aqui, qual o efeito disso no cenário europeu mais amplo, gente? Tá? Então, o que a gente poderia falar? Aumento da perseguição aos protestantes em geral, a fuga de protestantes para outros países, tá? Então,
A gente pode citar como muitos huguenotes vão para a Suíça, vão para a Alemanha, como o próprio Calvino, né, que era francês e foi para a Suíça, já que Genebra, inclusive, era um refúgio para os protestantes. Eu acho que essas seriam consequências interessantes para vocês analisarem, tá? Como o aumento da perseguição e a fuga de muitos protestantes da Europa. Beleza, gente? Alguma dúvida? Surgiu alguma dúvida aí, Adonis? Não, aqui escrito não. Tudo tranquilo, gente? Podemos seguir? Bom, então, opa, pode organizar de novo as respostas? Ah, sim. Como ficaria a resposta? Isso, pediu para Bom, organizar de novo. aqui você poderia falar assim, ó. Vou voltar lá, desculpa. Uma característica dos conflitos religiosos na França. Poderia falar que uma característica dos conflitos religiosos na França seria a polarização política entre facções da nobreza devido à divisão entre católicos e protestantes. Ou então, uma outra característica, falar sobre como as disputas religiosas, né, foram ordenadas pela própria monarquia. Ou então dizer que houve uma guerra civil entre súditos protestantes e súditos católicos. E aí, a segunda parte, você poderia trazer o seguinte: uma das implicações desses conflitos seria, né, na Europa como um todo, o aumento da perseguição contra protestantes, ocasionando imigração para outras localidades. Né? Também poderia se falar de instabilidade social e econômica por causa das guerras religiosas. Então, você tinha uma gama bem ampla. No geral, quando você fala do massacre, e como ele polarizou a sociedade francesa, você já pensa na perseguição que vai crescer, tá? Justamente porque o massacre ele é a expressão dessa perseguição ao ramo protestante. Então, você pegou eles, deu para entender? Iris, só uma atenção para uma coisa que é uma questão de linguagem, né? Por exemplo, você está percebendo que na hora de apresentar a questão, Patrick e eu, às vezes, usa verbos como poderia, seria, mas isso é porque a gente está falando. Na sua escrita, você não pode usar esse tipo de verbo. Você está afirmando. Então, entendeu? Seria dá uma ideia de dúvida. É porque linguística, quando você fala, lembremos, né? A língua escrita e a língua falada tem diferenças. Então, quando a gente fala, a gente usa o termo poderia, seria, porque está indicando a vocês como construir a resposta, mas na hora de vocês escreverem, vocês vão usar o verbo, né, no presente, né, afirmativo. Você está afirmando a resposta. Tá? Só para... Quando a gente fala, né? Isso, a gente fala assim, a gente está falando de possibilidades, é verdade. Exato. Mas você lembra, Patrick, que várias pessoas responderam com esses verbos no seria, né? Verdade. Poderia, isso aí aí dá ruim, tá? Mas a gente vai falar sobre isso mais à frente. Tranquilo? Verdade. Vamos à questão 2? Podemos? Gente, essa prova 2019 me deixa um pouco nervoso, né? Porque ela fala muito de África, e quem me conhece sabe que eu não gosto muito de falar de África, né? E essa questão número 2, tá? Peraí, pode repetir alguma palavra do enunciado na resposta? Pode. O ideal é que você repita o verbo de comando. Explique. Pode ser usado como explicação. Aponte. Podemos apontar. Né? Entende? Mas, assim, aponte uma característica do período colonial brasileiro. Podemos apontar como característica do período colonial brasileiro? Já estendeu demais. Compreendeu? Maria, você retoma o verbo de comando, até para poder dar sentido à tua frase, mas não retoma tudo, não, senão fica muito esquisito. Ok? Mas pode retomar palavras. Isso. Opa, a Beatriz chegou aí. Boa noite, Bia. Boa noite. Vamos que vamos. E aí, vamos lá. Então, como eu estava dizendo aqui, gente, essa questão número 2, ela é maneira pelo seguinte, ela exige que você leia o texto, né? Porque fala assim, indique
dois ideais das propostas do pensador africano presentes também no pensamento iluminista. Não tem que ler o texto. Aí, olha a segunda parte. Em seguida, ainda com base nas citações, apresente um aspecto que diferencia Jacob da da maior parte dos pensadores iluministas europeus. E essa questão, ela é muito sinistra, Vamos lá, vamos para o texto do Jacob, tá? Bom, tudo que está escrito nas Sagradas Escrituras é verdade? De fato, cada uma das religiões diz: minha fé é a certa. E aqueles que creem em outra fé creem na falsidade e são inimigos de Deus. Assim, como minha fé me parece verdadeira, outro considera verdadeira sua própria fé. Mas a verdade é uma só. Marido e mulher estão em pé de igualdade no casamento. Não podemos sair e comprar um homem como se fosse um animal. Todos os homens são iguais na presença de Deus, e todos são inteligentes, pois são suas criaturas. Ele não destinou um povo à vida, outro à morte, um à misericórdia e outro ao julgamento. Nossa razão nos ensina que esse tipo de discriminação não pode existir. Adaptado, da tradução, os africanos que propuseram ideias iluministas antes de Locke e Kant. Muito bem. Então, como eu disse, é uma questão que pede para que a gente leia o texto, né? Porque fala, as proposições acima foram escritas por Zera Jacob entre 1599 e 1692, portanto, final do século XVI, a final do século XVII, né? Pensador etíope que desenvolveu suas ideias antes de europeus associados ao iluminismo. Indique dois ideais das propostas do pensador africano presentes também no pensamento iluminista. Pô, gente, é só você seguir, né? Quando ele coloca a ideia de que todos os homens nascem iguais, né, perante Deus, lembra até o início da Declaração de Independência dos Estados Unidos, não é isso? A primazia da razão, você vê que ele desenvolve toda a sua articulação, afastamento, né, da tradição e da justificativa religiosa, puramente religiosa, né, e caminho em direção à razão, defesa da secularização, portanto, correto? Você vê que há também, e aí a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, né, porque há uma clara condenação da escravidão, mas o iluminismo, às vezes, né, ele deixou passar isso, né, não ficou muito claro para o iluminismo, o próprio liberalismo de Locke não deixa tão claro uma condenação da escravidão, ok? Então, assim, defesa do princípio de igualdade, tudo isso são elementos presentes no iluminismo e nesse texto. Agora, a bomba bonita é a parte final, né? Porque quando ele coloca, em seguida, ainda com base nas citações, apresente um aspecto que diferencia Jacob da maior parte dos pensadores iluministas europeus. E aí vem a maldade. Tá? O incauto colocaria a questão da escravidão, mas, como eu disse, a questão da escravidão ela é um tema nebuloso, ok? Na verdade, o que dictua profundamente é quando ele fala sobre homens e mulheres estarem em pé de igualdade no casamento. Vamos lembrar, por exemplo, que o próprio Jean-Jacques Rousseau, quando fala em sufrágio universal, ele não inclui a mulher, né? Vamos lembrar da história de Marie Olympier, né, que propõe a declaração da mulher e da cidadã, e é por isso mandada para a guilhotina, ok? Então, lembremos que até o Napoleão, né, que dá um salto modernizante, quando no seu Código Civil ele coloca
a mulher como sujeito jurídico civil, né? Claro que não representa igualdade, mas dá a ela alguma condição. Isso é muito, muito diferente, né? No caso, a proposta dele, né, de igualdade entre homens e mulheres, era muito diferente de qualquer coisa pensada na Europa. Ok? Uma questão bonitinha, mas que exige você se concentrar no texto. Ok? Dúvidas? Questionamentos? Pelo visto, não. Opa! Iris pediu para formular. Ah, tá. Olha, Iris, isso tá me deixando com medo, hein? Porque se você tiver. A proposta aqui é vocês produzirem resposta, né? Ficar copiando coisa que a gente fala, não. E pelo amor de Jesus, hein? Verão. Vamos lá. Vamos lá. Então, identifique. Identificar é quando você vai, né, apresentar, apontar, ou seja, você vai colocar algo ali que tem ou não um nome específico. Por exemplo, quando eu falo princípio de igualdade, esse é um termo, não é? Tem um nome, né? Mas eu poderia colocar defesa, né, de ideais igualitários. Está presente no texto e eu estou apresentando um ideal, né? Valorização da razão não é necessariamente um termo, mas eu também posso apresentar escrevendo, né, defesa do uso da razão, né? Ou como o próprio padrão de resposta colocou, primazia da razão, né? Propostas de igualdade, ou princípio de igualdade, né? E muito cuidado, ele falou de iluminismo presente no texto. Se você falar, por exemplo, em divisão do Estado em três poderes, pertence ao iluminismo? Sim. Mas está no texto? Não. Aí você, né, você nem tangenciou, tá? Você errou. O comando é retire do texto. Então, no texto eu tenho secularização, ou seja, afastamento da ideia religiosa, uso da razão, o tema da igualdade, né? Aí, o tema da igualdade entre os homens. E, com um certo cuidado, uma crítica ali à escravidão. Ok? Beleza. Aí, na segunda parte, qual é o verbo de comando? Peraí. Em seguida, ainda com apresente. Então, também na linha do indique. Apresente o quê? Apresente o que diferencia. E aí a maldade. Só tem uma resposta válida. O que o autor se diferencia do iluminismo? A proposta de igualdade entre homens e mulheres. Isso é essa a resposta, não a outra. Tá? O que diferencia o Jacob é a proposta de igualdade, né, entre homens e mulheres. Ok? Beleza? Vamos prosseguir? Vamos lá, grande. Questão de número 3. Questão de número 3. Opa. Uma questão que fala sobre a Declaração de Independência dos Estados Unidos, do 4 de julho, elaborada pelo Thomas Jefferson. E o texto, gente, ele fala ali basicamente, né, por que se usou o termo declaração e não carta ou petição, justamente para fazer esse balanço, né, essa diferenciação. Quando a gente usa o termo carta ou petição, é como se eu estivesse pedindo algo a alguém. E quando eu usei o termo declaração, eu estou afirmando algo, eu não estou fazendo nenhum pedido, e isso fala muito sobre a ideia de soberania que vai ser construída nos Estados Unidos, né, por, por séculos aí a fim. Bom, então esse é o conteúdo do texto, tá, galera? E aí ele fala aqui, eu acho importante trazer, Adonis, essa primeira frase do enunciado, que diz o seguinte: a Declaração Unânime da Independência dos três Estados Unidos da América representou, à época, uma mudança quanto ao entendimento dos direitos dos habitantes das colônias. Tá? Então, a própria ideia de declaração traz uma mudança no que eles entendiam como pessoas de direitos. E aí ele vem, a partir do texto,
apresente um aspecto que caracterize essa mudança. Então, essa é uma questão que está pedindo o quê, gente? Para você, não é tirar especificamente do texto, mas é você trazer um aspecto que você pôde observar lendo o texto, tá? E depois ele pede o seguinte: identifique também 2 movimentos políticos ocorridos no mundo ocidental associados às repercussões internacionais dessa declaração. Então, olha só, o que eu poderia falar aqui? Primeiro, na primeira parte, quais são alguns dos aspectos? Primeiro, a defesa, né, do direito à liberdade dos povos, a utilização da declaração como estratégia de luta, a defesa do direito ao estabelecimento de governos autônomos, então seriam pontos que o candidato que conseguisse abordar e trazer isso, e o texto ele deixa claro, né, que é uma questão de autoafirmação, que é uma questão de soberania. E aí, a partir daí, quais as repercussões que você poderia identificar no mundo ocidental, tá? Então, ele queria 2 movimentos políticos ocorridos no mundo ocidental associados às repercussões internacionais dessa declaração. Então, internacionalmente, o que nós temos de movimentos sendo influenciados pelo que está rolando nos Estados Unidos, gente? Vamos pensar aí. Eu tenho, né, a defesa do liberalismo, principalmente do liberalismo político. Eu tenho as revoltas coloniais na América Espanhola, que estão influenciadas por essa questão de perceber o direito, né, de perceber que houve uma mudança no entendimento quanto ao direito dos habitantes das colônias. Eu tenho a Inconfidência Mineira aqui no Brasil, como um movimento influenciado, e a crítica ao absolutismo monárquico em algumas sociedades da Europa. Tá? Gabriel, fale, Gabriel. Só uma dúvida, professor. A Revolução do Haiti e a iniciativa das revoltas terem caráter republicano é uma característica, professor? Sim, é uma característica. Né? Mas aí a gente pode até colocar de uma forma mais genérica, mais abrangente, que são revoltas de colonos na América Espanhola, no caso o Haiti era a América Francesa, né? Uhum. Mas sabe por que eu não colocaria o Haiti nessa resposta? Por causa O que da está questão acontecendo dos no Haiti está mais relacionado ao que está rolando na Revolução Francesa. Tá? Aí, sim, claro que no âmbito das ideias, né, há um compartilhamento mesmo, há uma difusão dos ideais liberais e até republicanos. Então, deu para entender? Alguma dúvida, galera? Não? Tranquilo? Então vamos seguir. Adonis, quer falar alguma coisa? Beleza. Então, só para complementar o que você respondeu, Gabriel. Gabriel, lembre-se que no movimento haitiano você fala em jacobinos negros. Só essa ideia já vincula diretamente com a Revolução Francesa, ok? Além do fato de que era uma colônia da França, né? Mas vamos lá, gente. E olha, pô, cara, hoje eu tô na mão. Olha que caiu para tu, hein? Olha que caiu para tu, hein? Hã? Olha o que caiu para tu agora. Pois é. Não, e outra, África falando sobre o quê? Sobre França roubando objeto, né, na África, enfim. E outra questão que tem que... Destrinche seu ódio. Pode destrinchar todo ele aí pra gente. Bom, gente, essa questão... questão... O RD que gosta do ódio, professor. O senhor pode... No caso, eu vou mostrar para vocês que outra questão que pede os textos, porque a questão, ela vem o seguinte, olha, ela apresenta assim: na época das reportagens... Opa, foi. Valeu, Patrick. Na época das reportagens, os 2 objetos destacados faziam parte do patrimônio histórico e cultural originário do antigo reino de Daomé, atual Benin, em exibição fora do continente africano. Com o incêndio do Museu Nacional, em setembro de 2018,
o trono de Adon-Dozan foi destruído. De acordo com os textos, estabeleça a diferença entre os processos de aquisição dos objetos pelos dois museus. Vamos pegar essa primeira parte aí, que exige que a gente tenha uma leitura dos textos. Vamos lá aos textos aí. Então, o primeiro texto, antes, deixa eu só fazer uma observação, gente. Em geral, é comum nos povos africanos, assim como na própria cultura arabesca, que as pessoas se sentem ao chão, né? Se sentem ao chão. Essa ideia de sofá, cadeira, né? Não é comum. Se senta ao chão. Quando alguém senta em uma cadeira que geralmente lembra um banco, né, um banquinho, observe esses dois tronos, né? Eles lembram um banco, né? Quem senta no banco, gente, é o griot. Quem é o griot? É o mais velho, é aquele que é o detentor da sabedoria, é aquele que vai, né, reproduzir as histórias, tá? Né? E aí, enquanto griot, né, ele é o mais velho. E aí, olha só a tradição brasileira, consequência, né? Sentado no toco, passando a sua experiência. A imagem, a figura do preto velho. Então, quando a gente pensa na África em trono, não é porque não tem outra palavra, né? Mas não tem necessariamente a ver com a ideia da realeza política, como a gente pensa. Tranquilo? Tem essa questão desse momento, né? É como se o banco fosse o lugar de fala. Quem senta no banco é quem tem o objeto de fala naquela situação, naquela realidade. Tranquilo? Bom, tendo colocado isso, momento antropológico, vamos voltar aqui para os textos. Então, o primeiro texto vem assim, olha. Embaixadores do reino de Daomé deram ao príncipe regente Dom João VI, em 1811, o trono do rei Adon-Dozan, 1797 a 1818. A peça provenia, provavelmente, da passagem do século XVIII ao XIX, foi incorporada ao acervo do Museu Nacional em 1818 e se tornou uma de suas principais raridades. Segundo o diretor do museu, o paleontólogo Alexander Kellner, é uma das primeiras peças que chegou para o acervo antes mesmo de o museu ser criado. Esse presente foi uma iniciativa para melhorar as relações diplomáticas entre o país que hoje se chama Benin e o Reino de Portugal e Brasil. Ok? Bom, vamos lá, vamos então agora ao segundo texto. Só uma observação, é engraçado que ele fala, né, Reino de Portugal e Brasil, presente dado em 1811, só que em 1811 ainda não era Reino de Portugal e Brasil, tá? Oficialmente, Reino de Portugal e Brasil é 1815, tá? Mas aí é como, inclusive, era vista ali aquele momento em que a corte portuguesa estava no Brasil, tá? Bom, em seguida, nós temos aí o segundo texto. De Londres a Berlim, os museus da Europa estão repletos de centenas de milhares de itens da era colonial. Cada vez mais, as instituições estão enfrentando a questão embaraçosa de saber se os objetos deveriam estar lá. O governo de Benin, por exemplo, está exigindo a restituição de seus tesouros nacionais, retirados da antiga colônia francesa, Daomé, e atualmente em exposição no Quai Branly, em Paris. Um desses tesouros é o trono do rei Genzo, que remonta ao início do século XIX. Então, gente, olha, vamos retomar ali a pergunta, né? A primeira parte pede para você, a partir dos textos, diferenciar as formas de aquisição, né, de cada um dos objetos. E você vê que a pergunta é bem simples, gente, ela é bem tranquila. O primeiro objeto, né, foi como ele foi adquirido, né? De acordo com os textos, estabeleça a diferença entre os processos de aquisição dos objetos pelos dois museus, né? O primeiro objeto, que está ligado a Portugal,
né, ele foi um presente, ok? Dado pelo reino de Benin, do Daomé ao Benin, ao Brasil. Já, né, o segundo trono ali exposto, e vários outros objetos, como o próprio texto fala, que estão expostos na Europa, eles são frutos, gente, do imperialismo europeu, né? No caso, aquele trono especificamente imperialismo, né? Desse lugar aqui, né? Vocês sabem que eu tenho certo problema na hora de falar o nome, né? Que é a França, assim, né? Que foi um saque, né? Fazia parte do imperialismo essa questão dos troféus, né? E vamos lembrar que o rei da Bélgica, o Leopoldo II, ele tinha troféus terríveis, que eram pés e mãos, né? De populações africanas, cara. Tipo, isso é ridículo, ok? Enfim, mas, desculpem, coloquei juízo de valor, perdão, por isso que eu não gosto de falar, porque eu sempre coloco juízo de valor e não pode. Então, sendo direto, enquanto o primeiro trono foi um presente, né, dado ao reino de Portugal, o segundo é fruto de uma ação de roubo, né, de saque, dentro da lógica do imperialismo. Agora, a segunda parte, gente, a segunda parte é linda. A ponte, né, a ponte ainda, o principal vínculo econômico entre Daomé e Brasil, no começo do século XIX. E aí, gente, que vínculo é esse? Escravos, né? Principal rota comercial era ou Benin ou Angola. Né? Isso, é o tráfico internacional de escravizados, né? O tráfico negreiro. E aí eu evoco a vocês lembrarem do filme A Mulher Rei, né? Eu evoco vocês a lembrarem do filme Mulher Rei, que ao mesmo tempo vocês vão estar citando, né, todo o fantástico trabalho do historiador Alberto da Costa e Silva, né, principalmente em A Enxada e o Limambo, que é quando ele fala sobre o efeito da chegada do europeu na África, e aí quando o europeu chega na África, há o estímulo a um tráfico de escravizados que acaba resultando na tragédia africana. Tá? Então, é resposta única, gente. É o tráfico negreiro. Aí você vai falar, ué, mas por que o rei de Daomé vai dar presente para o rei de Portugal se o rei de Portugal escraviza os africanos? Sim, Daomé é africano, mas lembre-se que a África é continente. Assim como aparece no filme A Mulher Rei, o reino de Daomé era um dos grandes vendedores de africanos escravizados. Mas africano vendendo africano? Pô, raça desunida. Porque é continente, gente. Ó, a Rússia está atacando a Ucrânia. Pô, raça desunida, né? Ok? Então, assim, questão bacana, mas o trabalho é que tem que ler o texto. Tranquilo? Perguntas, dúvidas? Patrick, alguma coisa? Não, tranquilo. Respondeu perfeitamente. Vamos para o próximo? Que enquanto eu falar de africano, né? A próxima já vai falar de indígena. Isso. Duas visões distintas sobre os indígenas, né? Uma ali apontada pelo José Bonifácio de Andrade Silva, um dos patriarcas, né, da independência do Brasil, numa fala dele durante aí a Assembleia Constituinte de 1823, aquela que não foi, né, adiante, fechada, né, pelo imperador, tá? Bom, parece que é muita coisa, né, galera? E a questão fala assim, ó, a partir, né, não, a partir das comparações, da comparação entre os documentos, né, o primeiro texto é um apontamento do José Bonifácio, o segundo, né, desculpa, não acabei não falando, são artigos da Constituição de 88 sobre os indígenas, tá? Então são dois documentos extremamente diferentes, feitos em contextos diferentes, e a partir da comparação entre esses documentos, tá? Então o que a questão que é que você faça uma comparação entre os documentos e que você identifique duas características, tá? Uma de 1823 e outra de 1988,
que evidenciam as formas de considerar os direitos dos indígenas no Brasil em cada momento histórico, tá? Então, pode parecer que é complicado, mas, na verdade, é simples. Você vai trazer visões do indígena em cada fase que é mencionada aqui, e apontar, de fato, né, o que você tem em 1823 e o que você tem a partir da década de 80. Então, olha só, em relação a 1823, o que realmente, né, qual visão você tem sobre os indígenas? O que está sendo defendido pelo Bonifácio e que fazia parte do pensamento corrente da época? Tá? Perseguição aos índios considerados bravos, que é como eles chamam os indígenas que não passaram pelo processo de aculturação, né? Falar que os índios bravos são bárbaros, defende também a aculturação desses indígenas por meio da conversão religiosa, foi algo que a gente estava até comentando ontem, né? Fala-se também sobre a subalternização, a submissão desses indígenas perante o Estado, tá? E aí, isso de 1823. Agora, de 88, qual é a nova visão que se tem? E que o texto aí, com um trechinho da Constituição fala. Tem reconhecimento de direitos, o reconhecimento da cidadania, a defesa do direito à terra, o combate ao preconceito, a valorização da identidade cultural. Então, são pontos que poderiam ser trazidos aí pelos candidatos para justamente falar, né, sobre características de 1988 que mostram formas de considerar os direitos indígenas. E aí, o que ele quer saber em seguida, gente? O que mudou, né? Por que existem esses direitos na Constituição de 88? Tá? Por quê, gente? Qual é o contexto daquele momento? O Brasil está saindo, né, de uma ditadura cívico-militar, então um dos fatores é justamente a democratização da política. A democratização da política no Brasil, ela também traz a ampliação dos direitos de cidadania, então você já vai supor que mais grupos vão ser contemplados pelo direito à cidadania, por isso que o apelido dessa Constituição é a Constituição Cidadã, tá? E é óbvio, a gente não pode deixar de falar que os próprios indígenas se mobilizaram muito para garantir direitos. Então, nunca vejamos, pessoal, como uma concessão do governo também. Houve, sim, uma luta por parte dos indígenas para que obtivessem mais direitos da cidadania. Tá? Então, essas são as visões, uma de 1823. Então, em 1823 eu tinha a visão pejorativa do indígena que era selvagem e que precisava ser convertido ao catolicismo. Na década de 80, eu tenho um indígena sendo visto como uma pessoa com direitos, como cidadão brasileiro também, apesar de você ter, né, milhares de nações diferentes, mas por estar no território brasileiro, ele tem que ser considerado um cidadão brasileiro com os mesmos direitos que qualquer cidadão brasileiro deveria ter. E isso está relacionado, né, isso pode ser ocasionado por um processo de democratização ou de ampliação da cidadania e até mesmo da luta dos próprios povos originários. Muito bom, Adão. Que é como a gente fala agora. Perfeito. Sendo assim, alguma dúvida, gente? Tranquilo? Algum complemento, Adonis? Não. Foi cirúrgico ali. Foi só para... Perfeito. Vamos lá. Opa! Aí. Daqui é bom. E essa questão ela é bacana porque ela se alinha com aquela escolha que a ONU fez de criar o decênio da mulher, né? Seria de 2011 a 2022, 2021, perdão, mas que ela acabou estendendo, né, até 2030, então que seria decênio, virou quase um biênio da mulher, tá?
Traz aí esses dois textos. Nesse caso, a gente consegue até ir para a questão sem necessariamente ali trabalhar o texto, então vamos fazer isso para ser mais direto, tá bom? Vamos lá, sobe aí, Patrick, por favor. Deixa eu só descer aqui. Aqui foi. Então, nos textos são abordados aspectos da questão da igualdade de direitos entre homens e mulheres, fundamental em vários movimentos sociais e políticos, em dois momentos diferentes, início do século XX e início do século XXI. Letra A. Apresente um argumento usado para a proibição do voto feminino no início do século XX. Vou explicar para vocês por que eu não li o texto. Porque observe que não está nem no comando, que é a partir do texto. E para piorar, se você ler o texto ele não fala nada, ele não te dá nenhuma direção. Tá? E aí a gente tem que ter um certo cuidado na hora de responder essa pergunta. Vou voltar. Apresente um argumento usado para a proibição do voto feminino no início do século XX. Aí o candango vai escrever assim, discriminação à mulher. Então, o problema é que a ausência do voto já é a discriminação, entendeu? Então, não é a justificativa para a discriminação, é a discriminação. Não, gente. A justificativa, né, é o quê? Aí sim, a concepção, né, patriarcal da sociedade, não é? As ideias e as tradições, né, de subordinação da mulher, né, à figura masculina, ou seja, ao pai ou ao marido. Tem até um item, eu lembro bem, teve uma discussão quando saiu esse padrão de respostas, porque como ela fala do início do século XX, o padrão de resposta desconsiderou uma resposta que era muito forte nesse período, que era, por exemplo, aquela teoria de que as mulheres biologicamente são mais frágeis, são mais emocionais e, portanto, não estariam preparadas para decisões racionais, que são as questões políticas. Vamos lembrar, inclusive, que essas ideias elas foram corroboradas, né, pelos estudos do Freud, quando Freud fala em histeria, né, da mulher, e foram duramente combatidas por Simone de Beauvoir, né, quando constrói ali o seu terceiro sexo, quando vai falar a famosa questão, né, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Ok? Então, a gente tem esse item aí para responder a primeira. Então, o fator é a visão patriarcal da sociedade, as tradições de subordinação da mulher à figura masculina do pai e do marido. Ok? Segundo, ou, como eu falei, aquela questão do Freud, né, corroborada pelas teorias, né, pseudociências, né, que colocavam a mulher biologicamente como inferior. Agora, a segunda parte, olha ali, a segunda parte, ela vai colocar o seguinte, né, indique ainda dois outros direitos em processo de reivindicação e reconhecimento que justifiquem a criação da ONU Mulher. Perceba, gente, que se ele fala em ONU, é no mundo. Por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, né, se a gente tem, por exemplo, no Brasil já, né, reconhecido o crime de assédio, né, e a questão do feminicídio, em alguns países isso ainda não é reconhecido. Assim como, né, apesar de você ter ali determinadas situações que podem, ainda há o quê? A criminalização do aborto. Né? Apesar de você ter a Constituição dizendo que há uma igualdade, né, entre homens e mulheres, inclusive em relação ao salário e ao salário, condições de trabalho, isso ainda não é uma realidade. Nem a existência da lei, ou mesmo existindo a lei, não é uma realidade, nem no Brasil, como em alguns lugares do mundo. Tá? Então, essa é a mais tranquila. Tá? Descriminalização do aborto, né? Igualdade
salarial, melhores condições de trabalho, reconhecimento, né, dos direitos de maternidade, ok? São respostas aí plausíveis. Tranquilo? Fala aí, Gabriel. Professor, em relação à primeira pergunta, eu não entendi muito bem que o senhor disse que a questão desconsiderou o argumento da pseudociência do século XX como fator de determinação da exclusão da mulher. Eu estou dizendo que a questão foi uma crítica feita na época, quando o padrão de respostas saiu, Tá. ele não colocou lá. E aí depois eles tiveram que considerar. Né? Quem pediu revisão teve que considerar, porque estava dentro. Entendi, Entendeu? Não estava lá expresso, mas obviamente que faz parte, né? Não, eu fiquei confuso. Pô, eles deixaram de fora o principal fator? Pô, não faz sentido. Entendeu? Foi aí? Tranquilo? Abaixa a mãozinha aí que tá pro alto. Abaixa a mão, abaixa a mão. Qualquer coisa eu abaixo dele, eu abaixo. Ele abaixou? Abaixou. Bom, foi isso. Vamos lá? Perfeito, Adonis. Muito boa. Questão boa, né, cara? Pô, mas tava delícia. Gente, essa daqui é uma das questões mais simples, tá? Adonis ontem, inclusive, estava falando do Superman, né, Adonis? Exatamente. Uma questão simples, mas que muita gente, né, erra. Inclusive, eu fiz, a Marra ainda está aqui na chamada? Bia Marra? Não está mais, né? Eu fiz essa questão com a Bia Marra há um tempo atrás, né? E a gente debateu bastante. Bom, pessoal, tem uma capa aí, né? Acho que se eu não me engano, é o primeiro quadrinho do Superman, né? Na verdade, o primeiro quadrinho que ele aparece, que não é uma revista própria dele, né? E o texto ele fala o seguinte, né? O enunciado ele fala o seguinte: criado em 38, o personagem Super-Homem foi alvo de críticas que o associavam a ideologias políticas correntes daquela época. Cara, aí ele entregou o ouro, né? Ideologia política corrente eu tenho em 1938. E por que o Super-Homem seria alvo de críticas? Por que ele seria associado a essas ideologias? Vamos entender, tá? E aí, com base no texto, denomine, ao comando, galera, denomine a ideologia política associada ao personagem por seus críticos. Depois, nomeie, essa é uma questão simples por conta disso, né, Adonis? Denomine, nomeie também 2 regimes ou movimentos inspirados por essa ideologia, galera. Quando você nomear o movimento inspirado por essa ideologia, você não vai explicar o que é esse movimento. A banca ela vai entender que você já sabe, que você está nomeando algo que você já conhece, já que você conseguiu fazer a associação, né, no movimento inspirado naquela ideologia. E que ideologia é essa? Que ideologia é essa, hein? Nazismo, né, galera? Nazifascismo. Então, por que o Superman é associado ao nazifascismo? Bom, os críticos dele vão dizer que ele resolve tudo na base da força, que ele é apresentado como um ser superior, mais forte, mais bonito, mais rápido, mais veloz, mais não sei o que, mais não sei o que lá, e que era justamente essas ideias relacionadas ao povo, à raça ariana. Tá? Não à toa, se usava também o conceito de Ubermans para falar sobre o Superman, sobre a raça ariana. Os próprios nazistas vão se identificar, de certa forma, com a ideia do super-homem, né? Tem até uma... dá para destrinchar esse termo, falar da irmã do Nietzsche, e como ela foi uma sem-vergonha e usou parte da obra dele para justificar algumas ideologias nazistas, deturpando totalmente o que ele disse, mas, enfim, isso não é o que... Foi ela que também inventou que ele era amigo pessoal do Dom Pedro I, do Pedro II, quer dizer? Oi? Foi ela que também inventou que o Nietzsche era amigo pessoal do Dom Pedro II? Pô, isso aí eu já não sei. Adonis, está aberto? Essa também não. Então deixa. Eu sei que tem, mas que foi ela... Eu também já ouvi essa história, mas não sei se foi ela.
É Eu sei que fofoca. ela era mentirosa. É fofoca. Ela era mentirosa. É. Bom, mas o que a gente faz aqui, eu não sei contar uma grande fofoca também, né? O nome dela era Pessoal, Naldo? como? Foi mal, foi mal. Fiz uma piada horrorosa. Foi mal. Naldo Ben. Não, o sobrenome era Benio, não era Naldo Ben. Entendi agora a piada. Entendi a piada. Foi mal. Galera, no meio, então, olha só, se a ideologia é o nazifascismo, né, você vai pelo clássico, né? No meio também dois regimes ou movimentos inspirados. Então, quais regimes eu tenho? Os principais na Europa, né? O nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália, o Estado novismo do Salazar em Portugal e o franquismo na Espanha. Agora, eu poderia falar também, né, nomear mais um movimento inspirado, que é a ação integralista brasileira. Tá? A A e B, ela é claramente inspirada na ideologia nazifascista. Então, beleza, gente? Deu para entender a ideia da questão? A galera pensa, às vezes, que o Superman representa os Estados Unidos, que não sei o quê, que ele já seria uma figura é, de crítica ao nazismo, mas nem sempre, ele já foi associado ao próprio nazismo. Se você vai falar do regime, você tem que falar onde ele aconteceu, tá? Então, porque na primeira parte da questão, Gustavo, você denominou ideologia política. Então, quando a gente fala de nazismo ou nazifascismo, a gente está falando de uma coisa mais ampla. E aí, realmente, você não precisa falar de lugar especificamente, porque você só está denominando a ideologia. Mas a partir do momento que você fala de regime político, que foi seguiu a ideologia nazifascista, você tem que falar, localizar, que é isso que a banca supõe também que você tenha que saber, tá? Então é importante falar o local. Mas aí, Gabriel, se você falasse isso, seria tangencial ao tema, tá? Seria um perigo você tentar puxar isso para os Estados Unidos. Ah, tá. Iris, na verdade, nem do Superman nem do Capitão América. O Capitão América ele não é associado ao comunismo, pelo contrário, ele é associado ao patriotismo estadunidense, ao capitalismo, à soberania, à hegemonia capitalista. Tá? Então, muito cuidado com essas associações. O Capitão América ele é primeiro associado a uma figura antinazi, né? Antifa, depois associado a uma figura anticomunista. Pode falar, Donis? Não, é só para ampliar essa ideia, mostrar o seguinte, que a luta do Capitão América, quando surgiu, era contra o Hitler, né? Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, começa a Guerra Fria. E aí você começa a mudar o inimigo, né? Surge, por exemplo, o Caveira Vermelha, né, que vai ocupar o lugar do Hitler. O que é o Caveira Vermelha? Observa, ó, Caveira Vermelha, referência a quê? Comunismo. Né? O super-homem criam para o super-homem um inimigo que não existia, que é o Brainiac. Né? Brainiac, a mente do mal, né, que nunca dorme, que quer absorver o mundo. Qual era a acusação do comunismo? O comunismo quer dominar o mundo. Né? E por que Brainiac? Né? Por que Brain? Porque um dos apelidos do Lenin era cérebro, né? O cérebro do mal. Então, entende, Iris? Haverá toda uma correlação de histórias levando à ideia de que agora o inimigo ele é o comunismo. Como está acontecendo agora. Se você parar para prestar atenção nos filmes estadunidenses, quem é o inimigo? Né? A maioria das vezes tem um chinês no meio. A China é o problema. Então é só ver quem é o inimigo na hora. Tranquilo? Há alguns anos atrás era o árabe muçulmano. Exato. E assim, por aí vai. Só que eu entendi a questão da Iris. Na verdade, ela falou sobre associação, né, mas da luta contra. Só que no caso do Superman, ele não é associado à luta contra o nazismo, ele é associado a um personagem que encarna as características nazifascistas, entendeu, Exato. Iris? É isso que os críticos, está ali no texto também, né? Mas é isso que os críticos falavam. Poxa, mas o Superman, ele é a personificação da raça ariana, ele só dá cloro.
Mas ele é como se ele fosse um membro da raça ariana. Exatamente. Beleza? Vamos para a próxima. Essa questão é deliciosa. Eu acho que eu fiz essa questão com o pessoal do vestibular da tarde esse ano, se eu não me engano, eu comentei sobre isso. Eu fiz essa comparação. Pois Pessoal é. da tarde ou da manhã, não lembro agora. Inclusive, gente, indico para vocês um filme muito bacana, um filme produzido pelo George Clooney. Eu sou suspeito, que eu gosto muito do trabalho do George Clooney. O nome do filme é Boa Noite, Boa Sorte. Oi, fala. Inclusive, você também acha que foi um dos melhores Batman? Sim, sim. O Batman que tinha o Batcard? Puta merda, não. Ainda bem que está sendo gravado, que eu vou usar isso para te zoar a vida toda. Você é fã do Batman do George Clooney. Pô, não. Pô, gente, bom, enfim, né? Vamos mudar de assunto, porque senão, rapaz, olha, complicado. Mas sim, o Gabriel, o nome do filme é Boa Noite, Boa Sorte, conta uma história real de um jornalista que foi perseguido, né, na época da caça às bruxas do McCarthy. E outro filme que eu também indico para falar sobre isso é de um ator que eu pessoalmente odeio, porque eu não gosto de comédia, mas nesse filme ele está muito bem, até porque não é uma comédia. O ator é o Jim Carrey e o filme é Cinemajestic. Sensacional, para você ter uma percepção do que foi essa maluquice, essa histeria americana na época da Guerra Fria. Mas olha que maneiro, a questão ela faz uma correlação, porque essa histeria americana, né, ela ficou conhecida, e é por isso que está ali essas duas fotos, né, colocadas, na verdade, ali, primeiro, não uma foto, né, mas uma imagem que faz uma alusão, né, à história, né, trágica das bruxas de Salem, né, em 1876, a imagem de 1876, a imagem de 1876, não o evento. E a foto, né, de 1947, do Comitê de Atividades Anti-Americanas, né, presidida pelo Joseph McCarthy, né, e o macartismo. Bom, aí tem o texto, ó. Em março de 1692, no vilarejo de Salem, colônia de Massachusetts, Nova Inglaterra, 3 mulheres, sendo uma delas escrava indígena, foram acusadas de feitiçaria, prática considerada ilegal. A escrava, possivelmente sob coerção, confessou o crime, encorajando as autoridades a iniciarem uma caça às bruxas, que vitimou de início quase 20 pessoas. Esse episódio serviu 2 séculos e meio depois como um tema para que o dramaturgo Arthur Miller, sofrendo as intimidações originadas pelo Comitê de Atividades Anti-Americanas do Senado, do senador Joseph McCarthy, escrevesse, em 1953, a peça de teatro As Bruxas de Salem, adaptada em 1996 para o cinema. Apresente 2 aspectos em comum entre os acontecimentos de 1692 e aqueles de meados do século XX, nos Estados Unidos, que teriam inspirado Arthur Miller a escrever a peça. Olha, gente, que coisa bacana. O macartismo foi uma histeria americana, né, achando que a materialização daquela ideia da teoria da segurança nacional, né, que o comunista é o inimigo e há comunistas infiltrados em toda parte. Né? Isso, assim como aconteceu na época do nazismo, vai possibilitar o quê? Gente, atitudes, né, de total intolerância, desrespeito aos direitos civis, com prisões arbitrárias, né, com demissões infundadas, com perseguições a pessoas na rua. Pessoas eram demitidas, né? O Cinemajestic conta isso. O cara ele é demitido do trabalho, acho que era na Broadway que ele trabalhava e tal, porque ele
tinha suspeita de que ele, na universidade, namorou uma menina que participou de uma reunião comunista. Olha o nível da loucura, né? Então, assim, demonstrações de fanatismo, enfim, tá? Então, clima organizando, desculpe que eu comecei a falar tudo embolado. Prisões arbitrárias, clima de perseguição, desrespeito aos direitos civis, né? Radicalização da intolerância, tudo isso são aspectos presentes nos dois eventos, ok? Nos dois eventos. Agora, a segunda parte, ela é mais direcionada, né? Em seguida, aponte o principal objetivo declarado pelo senador McCarthy para justificar suas ações nos anos 1940 a 1950. E a justificativa qual era, gente? Combater o comunismo, né? Perseguir correntes comunistas, impedir que tivessem o quê? A infiltração comunista dentro dos Estados Unidos, ok? Opa, o Oppenheimer mostra bem essa... o filme, né? Isso. Era o clima da época. Era o clima da época, ok? E é interessante como a histeria americana e o combate a essa histeria vai estimular, no final dos anos 50, início dos anos 60, a luta pelos direitos civis. Aí você vai falar assim, tá, e daí? É que quando a gente fala assim, você não associa a luta das minorias. Movimento negro, movimento feminista, movimento gay nos Estados Unidos. Tá? Tudo é uma decorrência, uma coisa decorre da outra. Tranquilo? Então, basicamente, é isso aí na questão. Dúvidas, perguntas, questionamentos? Só uma dúvida mesmo, é que se durante o período do regime militar, a gente teve algo parecido no Brasil com a perseguição, né, de comunismo ao ponto de, por exemplo, o cara tá com capital dentro de casa, torturado, preso morto, ou tendo que ser expulso do país. É o mesmo nível que a gente teve nos Estados Unidos, então? Eu ainda estou aqui que você vai saber. Exato, né? Bom, Não, assim, tô perguntando se nos Estados Unidos foi o mesmo que no Brasil, entendeu? não, o mesmo não é. São países diferentes e culturas diferentes. Mas o nível de coisas é assim, a ideia das coisas são os mesmos princípios. Teoria da segurança nacional, a ideia de combate ao inimigo. Tanto é que se você olhar agora, seja no Brasil, seja em qualquer outro lugar, você encontra a mesma coisa, né? Tranquilo? Exatamente. Tranquilo. Obrigado. Bom, vamos para a próxima, né? Essa é uma questão que vai muito contra a maré, né, Adonis? Da questão que fala sobre direitos animais, cara. É o primeiro texto aí, são dois textos, né? O primeiro texto é de uma ativista, Joyce Tischler, falando sobre a dignidade, né, que os animais merecem, porque eles são seres sencientes, seres que têm sensações, que eles deveriam ser respeitados pelo sistema jurídico, tá? E depois o outro texto fala sobre como o Japão vem pedindo o fim da proibição da caça-baleia. E você não leu errado, é isso mesmo. Japão pede fim da proibição da caça-baleia. Isso quer dizer, que o governo japonês ele fez restrições a essa caça, mas que ela continua acontecendo. Restaurantes lá no Japão consomem bastante carne de baleia, é algo comum, tá? Então, vamos entender aqui, né, o que o enunciado vai pedir. Mas já de cara, entendo, são textos antagônicos de certa forma, tá, galera? Um fala, né, sobre os direitos dos animais, o outro já diz sobre como a caça às baleias é para fins científicos, é para trazer o progresso. Então, vamos entender isso. Há algumas décadas, os direitos dos animais passaram a ser reconhecidos juridicamente no âmbito das decisões internacionais, como no caso da proibição da caça às baleias. Tá? Então, apresente um dos princípios nos quais se baseia a defesa dos direitos dos animais na atualidade.
Então, quais seriam apresentar, né, quais seriam um dos princípios? O direito à vida selvagem, né, o direito à vida selvagem. Você poderia falar sobre a causa ambientalista, a crítica à dominação humana sobre a natureza, sobre o meio ambiente, a condenação dos maus tratos e a exploração indiscriminada dos animais, tanto em ambientes domésticos quanto em atividades econômicas. É. Então, todos esses são princípios nos quais a defesa dos direitos dos animais vai se basear. E aí, olha só, em seguida, explicite um argumento favorável e outro contrário à aplicação plena desses direitos. O que você tinha que buscar aqui, gente? Um argumento que defenda, né, os direitos dos animais e um argumento que é contra. E por que ele é contra? Né? Na verdade, é esse. Bom, e aí uns argumentos favoráveis, o Gabriel perguntou aí que eu não entendi. Poderia citar a aplicação da economia sustentável? Complicado, Gabriel, porque quando se fala muito de economia sustentável, se fala mais da questão extrativista, da derrubada de árvore. O que teria de sustentável numa caça? Né? Então, não seria um bom argumento favorável, entendeu? Porque, na verdade, contrário, né? Ó, um argumento favorável. Você tem o risco da extinção de espécies e o reconhecimento do sofrimento que os animais, pelos quais os animais passam nesse momento. Então, todos esses argumentos seriam favoráveis à aplicação, né, no âmbito até jurídico, de leis que protegessem os animais. Agora, argumentos contrários. Por que as pessoas teriam contra esses direitos dos animais? Primeiro, tem os interesses comerciais, hábitos culturais, como no caso do Japão, né? Eles se alimentam, faz parte da culinária local, se alimentam da carne de baleia. E outro argumento que é muito utilizado, né, poderia colocar a preservação da biodiversidade, sim, Gustavo. Faz parte desse princípio maior que é a biodiversidade. Defesa do progresso da ciência também poderia ser usado como um argumento contrário, né, à existência de direitos dos animais, justamente porque é usado ali como uma espécie de argumento mesmo, né, para falar assim, olha, a gente está usando animais para desenvolver a ciência, né? Então os animais são usados como cobaias. Isso bate de frente com aquela ideia de que, poxa, mas o animal está sofrendo quando ele passa por isso, né? Eu acho que essa é uma questão que ela brinca muito com a biologia, né? Dialoga muito com a biologia, com a ética também, né? Bom, então seria isso, galera, um argumento favorável, o risco de extinção, o respeito à biodiversidade, reconhecer que os animais estão sofrendo, os argumentos contrários, né? Os interesses comerciais, os hábitos culturais, a defesa do progresso da ciência, e é isso. Alguma dúvida? Essa é uma questão bem simples, né? Ela só é fora do eixo, né? Mas é Fora maneira. do eixo, né? É interdisciplinar pra caramba, né, Donis? Sim. Mas é uma questão boa. Uma questão boa que faz a gente pensar bastante. Se ninguém tem mais dúvida, Então, vamos vamos para aí para a derradeira, número essa 10. ainda. Olha aí. Aparecem imagens de Gandhi, Luther King e Mandela, uma diba. Vamos diretamente para a questão bem bacaninha. Opa, pronto. Galera, olha só. No século passado, né, em diferentes países, importantes lideranças foram presas como forma de impedir ou cercear suas ações políticas, sendo acusadas de terem cometido crimes comuns. Escolha dois dos líderes registrados nas fotografias e apresente a causa pela qual cada um deles lutava. Gente, olha aqui, direto, né? Gandhi, né? Qual era a causa do Gandhi? Né? A independência da Índia, correto? Considerado ali o guerreiro da... Observa que ele não fala para você dizer como lutou. Era qual era a luta, ok?
A luta era o quê? Era pela independência do... Nossa, ia falar Haiti. Independência da Índia, né? Martin Luther King, cuidado, direitos civis nos Estados Unidos, causa negra, beleza, né? Mas o correto, defesa dos direitos civis para a população negra, né? Para a minoria negra nos Estados Unidos, né? E o Mandela? Mandela pelo fim do apartheid, ok? A luta contra a política segregacionista da África do Sul, chamada de apartheid, tá? Eu quero, inclusive, fazer só uma referência rapidinha, tá? Eu não, sempre que eu olho para essa questão, eu lembro de uma música, e agora ela me obriga a lembrar de outra, que, inclusive, se torna bastante perigosa para mim. A música que me lembra a questão, desde que ela apareceu, é um trecho da música Jesus Chorou de Racionais MCs, o trecho, né, em que o lírico, né, fala o seguinte, ó: gente que acredito, gosto e admiro, brigava por justiça e paz, levou o tiro. Malcolm X, Gandhi, Lennon, Marvin Gaye, Che Guevara, depois ele trocou para sabotagem, né? Tupac, Bob Marley e o evangélico Martin Luther King. E aí ele segue a letra do rap, né? São figuras, e, portanto, bastante associadas a essa ideia, né, de lutas importantes pela paz, ok? E uma referência, eu posso me arrepender de fazer essa referência agora, vocês sabem que eu sempre acabo falando de samba, mas a letra de um samba desse ano, né, vou dizer, samba que será desfilado, né, no ano que vem, 2026, da Unidos de Niterói. Tem um trecho do samba que ele fala o seguinte, ó: vi a esperança crescer e o povo seguir sua voz. Revolucionário é saber escolher os seus heróis. Zuzu Ângel, Enfio Vladimir, que pagaram com o preço da raiva, nós ainda estamos aqui no Brasil, de Rubens Paiva. Essa parte, esse segundo texto, né, que é o trecho do samba desse ano, na verdade, ele nos ajuda a responder a segunda parte da pergunta. A primeira parte era para se referir ao que aparece lá, né, na própria questão, né? Gandhi, Luther King e Mandela. Mas olha aqui a segunda parte, cite ainda o nome de um preso político no Brasil do século XX e o contexto no qual foi encarcerado. Olha aí, ó. Então, respostas bastante simples. Eu aproveitei aqui, né, o filme, citei o Rubens Paiva, né, citei o Vladimir, né, Vladimir Herzog, né, como aparece ali na letra da música, a Zuzu Ângel, né, o Enfio, tá? Essas pessoas passaram aí por prisões dentro do quadro do quê? Do contexto da ditadura militar, né, do Brasil entre 64 e 85. Mas nós também poderíamos citar, por exemplo, o Graciliano Ramos, né, o Luiz Carlos Prestes, a Olga Benário, que a gente inclusive citou ontem, lembram? Né? Que foram presos no período do Estado Novo de Vargas, ok? Não. Tá. Aí, enfim, né? No contexto da ditadura militar, Dilma Rousseff, o próprio Luiz Inácio Lula da Silva, que foi preso também no período da ditadura militar, né, no Brasil, ok? Enfim, questão muito bonitinha, muito bacaninha aí para gente. Tá certo? Dúvidas, perguntas, questionamentos? Marighella também não foi preso? Não, Marighella. Mas aí ele foi morto durante o regime militar. Não foi preso, não, foi morto. Não. Foi morto. Foi morto. Agora, um preso político, Adonis, né, da época ali do Estado Novo, é o Caio Prado Júnior, né? Ele foi preso durante esse momento. Sim. Os intelectuais e militantes do PCB eram presos mesmo, sempre.
Vocês já citaram o Luiz Carlos Prestes? Esqueci, acho que não ouvi. Eu Sim, citei, sim. sim, Mas ele e Olga Ninguém Benário. expôs. Ah, sim, sim, sim. Tranquilo? Tranquilo, gente? Alguma dúvida? É. Não? Acho que tá tranquilo, Adonis. Então, Então, é galera, isso aí, um abraço. Bom feriado para vocês. Bom restinho de feriado, né? Isso. Vamos assistir um filminho. É. Pô, crente Uma que hora da vocês iam estrela. terminar agora e ia falar. Agora vamos para as correções, tá bom, pessoal? Ô, Gabriel, Mais 2 horas. respira, varão, respira. Gabriel. Aí vai descansar, vai, meu filho. É, tranquilo? Meu povo, Vou parar a gravação. é isso, vamos lá.